dia, amada igreja. Coisa boa estarmos juntos, reunidos em nome de Jesus. Eu quero convidar você a se colocar de pé e dê uma olhadinha para quem está pertinho de você. Se você ainda não cumprimentou essa pessoa, deseja a ela um culto abençoado por Deus. E eu vou sugerir, tá? Se você quiser, faça uma oração agora com essa pessoa, com uma pessoa, duas, façam grupos de 2, 3, e ore a Deus, ore ao Senhor, agradecendo a Ele por esse dia, agradecendo a Ele por essa oportunidade de cultuarmos a Deus. Toda a natureza me fala do meu Deus. Árvores e frutos são todos seus. O céu, o mar, as noites de luar. Sempre que os contemplo, paro pra pensar. Quem sou eu, ó Pai, pra merecer tamanho amor? Se tenho a resposta, eu nada sou, Senhor, eu nada sou. Mas teu amor me transformou, tornou-me um novo ser. Quero estar contigo. O Renan vai adorar o Senhor com o saxofone agora. Vai lá, Renan. Toda a criação exalta o teu nome, Senhor. E nós, com a nossa vida, os nossos dons, talentos, nós te adoramos, Senhor. Reconhecemos que tu és o nosso Deus, nosso Criador. Por isso nós te adoramos, Jesus. Quem sou eu, ó Pai, para merecer tamanho amor? Quem sou eu, ó Pai, pra merecer tamanho amor? Se tenho a resposta, eu nada sou, Senhor, eu nada sou. Mas teu amor me transformou, tornou-me um novo ser. Quero estar contigo e no céu viver. Quero estar contigo e no céu viver. Aleluia, louvado seja o Senhor. Glórias ao teu nome, Pai. Abra sua Bíblia, irmão, no Salmo de número 63. Nós vamos fazer essa leitura de modo alternado. Salmo 63, de 1 a 8. O Senhor nos criou, Ele nos formou para o seu louvor, o seu amor nos transformou, e Ele tem nos preparado para sermos o seu povo santo, agradável a Ele. E em nosso coração há uma sede por Deus, que só Ele pode saciar. E esse texto de Salmo 63 vai expressar a sede de Davi também por Deus, por estar em sua casa, em sua presença. Vamos ler então, eu vou começar, os irmãos leem os versículos pares, até o versículo 8. Ó Deus,
Tu és o meu Deus. Procuro estar na tua presença, todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de ti como uma terra cansada, seca e sem água. O teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu te louvarei. As tuas bênçãos são como alimentos gostosos, elas me satisfazem e por isso canto alegremente canções de louvor a ti. Porque sempre me tens ajudado. Na sombra das tuas asas eu canto de alegria. A tua mão direita me segura bem firme, e eu me apego a ti. Aleluia, Senhor. Nosso anseio, ó Deus, é estar na tua presença e desfrutar daquilo que tu tens, ó Deus, para revelar a nós. Enquanto nós estivermos, ó Deus, buscando a tua face, seja aqui em comunidade, ou na célula, ou em nossa casa, no nosso quarto de escuta, nós queremos desfrutar, ó Pai, da tua presença, porque o Senhor, ó Deus, satisfaz a nossa vida. É melhor estar na tua casa do que em qualquer outro lugar, Senhor. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Te Senhor,
Fale com o Senhor agora. Tamanho do seu prazer, da sua honra de estar na presença do Senhor, dia após dia. Cotidianamente, o Senhor anseia te encontrar. Expresse para Ele agora o seu anseio também. Diz para Ele: Deus, a minha vida anseia estar contigo, assim como a terra seca precisa de água, eu preciso de Ti, ó Deus. Ah, Senhor, não há nada melhor, Pai, do que estar contigo. As Tuas bênçãos são como alimentos gostosos que nós saboreamos diariamente. E nós, Senhor, queremos repactuar contigo o nosso anseio de estar contigo dia após dia, meditando em Tua palavra, regando as nossas raízes com o Teu Santo Espírito, em nosso momento a sós contigo, ó Deus. Nos resgate, Pai, a cada manhã, a cada noite, para Te adorar, Senhor. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, Teu jardim particular. Aleluias. Te exaltamos, Senhor. Te adoramos, Jesus. Amém, querido. Você pode se assentar. Olá, povo de Deus, tudo na paz? Sorria, Jesus te ama. Vamos aos nossos informes. Nesta quinta-feira, 30 de abril, das 10 à meia-noite, no templo da PIBJC, vigília de oração em favor das famílias. O pastor Edson Belchior tem 35 anos de ministério e compartilha suas experiências no livro Uma Vida de Oração, que terá lançamento em nossa igreja no próximo domingo. Atenção toda a liderança de célula. Dia 4 de maio, segunda-feira, palestra sobre aconselhamento pastoral, às 7h30 da noite. Estão abertas as inscrições para o curso Educando Filhos à Maneira de Deus. O início dos encontros será no dia 10/5, às 10 horas. As vagas são limitadas. Procure a secretaria. Em 2015, cada membro da PIBJC está sendo desafiado a cumprir a missão que nos foi dada por Jesus: alcançar pessoas para o reino de Deus. Se cada um ganhar mais um, seremos 3.000 em dezembro, para a glória de Deus. Casa do Julgamento é um teatro interativo e criativo que tem abençoado pessoas em vários países do mundo. Ele será apresentado mais uma vez aqui na nossa igreja no mês de julho. Se você quer servir como ator ou atriz, fale com Eunice Leite pelo telefone 99961-0820. No boletim de hoje, leia a importante informação sobre o final de semana Encontro com Deus, que será realizado pela PIBJC no próximo semestre. Jardim Camburi é hoje o maior bairro da capital e a rodovia Norte-Sul faz a ligação entre Vitória e Serra, que juntas tem mais de 800 mil moradores. Por aqui transitam milhares de veículos nas 24 horas do dia. Nos últimos anos, o maior crescimento do bairro se dá exatamente aqui. São dezenas de novos edifícios que recebem centenas de famílias. Este é o local de maior densidade da região. Dentro de poucas semanas, as nossas celebrações principais serão aqui. Este é o lugar que Deus está nos entregando nesse momento da história, quando a primeira igreja batista em Jardim Camburi completa 30 anos. Além dos cultos, esse espaço poderá ser utilizado para várias outras atividades que vão abençoar a nossa cidade.
você já está convidado a celebrar conosco mais essa vitória. Não fique de fora. Participe, leia o texto do boletim sobre nossa campanha financeira para essa grande obra e continue orando e dando a sua oferta. E por hoje é só, irmãos. Tenha uma semana abençoada e até o próximo domingo, se Deus quiser. Olá, queridos, nós já estamos esquentando as turbinas para a Casa do Julgamento, viu? Esse ano tem, próximo domingo, reunião com as pessoas que querem ajudar no teatro da Casa do Julgamento, seja como atores, como guias. Se você quer cooperar nessa área, do teatro especificamente, no próximo domingo às 20 horas, no segundo andar, a irmã Eunice está convocando todas as pessoas interessadas em participar. Tenho certeza que Deus pode e quer usar você de alguma maneira nesse grande movimento evangelístico. Dá uma olhadinha no boletim, vê se você conhece algum dos aniversariantes dessa semana. Dá uma olhadinha aí, vê se é alguém da sua célula, da sua supervisão, alguém que não é mesmo da sua célula, mas é daqui da igreja e você conhece. E se o seu nome está aí, fique em pé um pouquinho. Se o seu nome não está aí, você ainda não é membro da igreja, a gente não tem informação, você pode fazer igual o Geraldo, pode ficar em pé também, não é isso? Tem mais algum aniversariante com a gente? Crianças, casais, idosos, ó, tem mais gente levantando ali, Edilene, ó, tem gente aqui levantando também, ó. Se você está pertinho de alguém que ficou de pé, não é pequeno ou grande, dá um abraço, dê um beijo, ofereça um sorriso. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês aniversariantes, que Deus realmente abençoe vocês, fale ao coração de vocês nessa semana de maneira especial, que seja um tempo de bênção, de alegria na presença do Senhor. Tem alguém que está com a gente hoje, mas não é membro da igreja, está nos visitando? Se você está com a gente aqui, não é membro da igreja, fique em pé um pouquinho também, para a gente achar você aqui no auditório. Que bom que você está nos visitando nessa manhã, sejam bem-vindos vocês todos. Temos vários visitantes. Tem alguém perto de você aí que ficou de pé? Estenda a mão, ofereça um sorriso, alegra o nosso coração, compartilhar esse tempo de adoração com vocês. Nós cremos que Deus quer falar ao nosso coração. Eu creio que Deus quer fortalecer a sua fé, Ele quer edificar você. Aproveite esse tempo, concentração total, foco no Senhor, abra o seu coração, Ele vai abençoar você, vai enriquecer a sua fé, e você sairá daqui mais perto do Senhor. Vamos dedicar a Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas, vamos cantar um hino, também de clamor, de busca do Senhor. Se você está aqui acompanhado de alguma criança, não é, de algum junior, traga ele para participar desse momento de consagração, de adoração, e depois leve-o, não é, para as salas do Ministério Infantil no primeiro andar, no segundo andar, para que lá eles sejam abençoados, sejam edificados. Temos diáconos lá atrás para receber os dízimos e ofertas. Se você está com criança, você pode ir direto lá para trás, dizimar, ofertar, e de lá sair para o primeiro, para o segundo andar. Vamos adorar ao Senhor. Entregar dízimos e ofertas é um ato de adoração. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me, nele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, Tu então conheces minha vereda. Olho a mão direita e vejo, não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Ó Senhor, a ti clamei, pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende minha prece, estou muito abatido, livrar-me vem do forte tentador.
Somente as vozes agora. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele queixar meu estou, diante dele exponho a minha aflição. Você pode continuar tocando a melodia desse hino? Suavemente. Eu vou pedir que o Data Show reproduza a letra. Não sei se você consegue cantar esse cântico, esse hino, e não pensar nessa letra. Eu queria apenas que você fosse passando, Vinícius, devagar. O piano está tocando, eu vou trazendo à nossa memória a melodia. Queria que você lesse silenciosamente a letra desse hino, porque algo muito precioso nesse hino é que ele praticamente transcreve um salmo. Esse hino é a palavra de Deus. E é um salmo de clamor, é um salmo de busca. O salmista estava profundamente aflito, profundamente angustiado. E nesse salmo ele derrama a alma diante de Deus, ele pede socorro, ele está desesperado. Vai passando para a gente, Vinícius, suavemente as estrofes. Você pode ler em silêncio. Ao ler esse hino, nós estamos praticamente lendo a palavra de Deus, relendo o salmo. Agora, não faz sentido pensar em que situação específica gerou tanta aflição, tanta angústia na vida do salmista, mas pelo menos duas coisas nós podemos destacar. E duas coisas talvez nós tenhamos em comum com ele. Talvez alguns de nós estejamos em profunda aflição, em angústia, sentimento de desamparo, falta de perspectiva, saída. Talvez você se identifique com o salmista nisso, nesse momento existencial de angústia, de sofrimento, de crise, tristeza. E o principal, talvez você também queira se identificar com o salmista na busca por Deus, no clamor, no derramar o coração, no pedir socorro a Deus. Se você pode ler com calma o que o Vinícius está transmitindo ali para a gente, então eu quero te dar a oportunidade de orarmos juntos. Se você se identifica com esse salmo, se você está passando por isso, pode fazer igual eu, porque eu estou de pé por isso. Se você também está aflito, angustiado, sentindo um aperto no coração, você pode orar esta palavra e dizer: Senhor, com a minha voz eu clamo. Eu vou me queixar diante do Senhor. Pode falar para Ele: ore esta palavra, porque esta palavra é poderosa. Eu vou me queixar, mas vou me queixar diante de Deus. Eu não vou dar os meus pulos, eu não vou dar o meu jeito, eu não vou transformar pedras em pães. Prefiro ficar no deserto com fome e fraco, mas aguardar o socorro do Senhor. Eu não vou dar o meu jeito, eu não vou buscar minhas alternativas, eu não vou fazer de conta. Podemos lembrar de outro salmo, não é? O 121. Eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você que está sentado, interceda agora. Interceda por quem está de pé. Glória a Deus. Interceda por quem está de pé, porque quem está de pé se identificou com esse salmo. Está aflito, está angustiado, está sofrendo. E você que está de pé, derrame a sua alma perante o Senhor. Derrame a sua alma.
Ó Deus, com a nossa voz, com o nosso coração, nós clamamos ao Senhor. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa torre forte, o Senhor é o nosso rochedo, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Pai, não podemos cantar este hino, não podemos ler esta palavra sem reconhecer, Pai, que em alguns momentos da vida nos identificamos profundamente com o autor sagrado. Em determinados instantes da nossa existência, Pai, nos sentimos como Ele se sentiu. E então, Pai, queremos fazer como Teu servo. Queremos nos voltar para o Senhor. Queremos erguer nossa voz, abrir o nosso coração e clamar ao Senhor. Porque é do Senhor que vem a solução, o socorro, a resposta. Por isso, Senhor, alguns de nós estamos assentados, clamando por aqueles que estão de pé. Todos nós somos tão gratos por saber quem o Senhor é e o que o Senhor já tem feito. Tão gratos, Pai. Tantos livramentos, milagres, tantas respostas e soluções. Mas alguns de nós aqui, neste momento, neste dia, estão tão aflitos, angustiados, tristes, desesperançados, ansiosos, com medo. Senhor, em nome de Jesus, põe a Tua mão sobre o Teu povo nesta manhã. Venha ao nosso encontro, Pai, ao encontro de cada necessidade, dificuldade, fragilidade, dúvida ou mesmo pecado. Vem com a Tua presença santa e amorosa e manifesta o Teu poder, Senhor. Manifesta o Teu poder. Ó Deus, com a Tua luz dá direção e resposta para aqueles que não sabem o que fazer. Com o Teu poder dá força àqueles que estão enfraquecidos para Te obedecer, que saiam daqui revigorados e animados para fazer a Tua vontade. Pai querido, aqueles que têm obstáculos a vencer, que sejam igualmente fortalecidos, encorajados pelo Senhor. Pai querido, aqueles que foram feridos, foram magoados, foram enganados, injustiçados, traídos, que recebam o bálsamo do Teu amor, da Tua graça. Porque, ó Deus, o Teu amor cobre uma multidão de pecados. Então, Pai, que a Tua graça seja derramada e que eles estendam favor aos ofensores, estendam amor, perdão. Pai querido, aqueles que estão endividados, desempregados, que recebam do Senhor a sabedoria para se posicionar, para ajustar o orçamento e recebam do Senhor uma porta aberta. Abre, Senhor, as portas para aqueles que estão precisando, mas faz também os ajustes, as mudanças necessárias em nós, Senhor. Nós não queremos pedir apenas que o Senhor haja no nosso entorno, ao nosso redor, mas comece a agir dentro de nós, mostrando o que tem que mudar dentro de nós, nossos pensamentos, sentimentos que precisam ser redirecionados, feridas que precisam ser curadas, posturas que precisam ser mudadas. Conforta, consola, Senhor, o coração dos enlutados. Ó Deus, traz renovo, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. Pai querido, aqueles que estão enfermos, cura, Jesus. Cura, Senhor, nós pedimos, manifesta o Teu poder. Cura, Pai, para que façamos como o salmista, terminando o salmo com a palavra de testemunho, de anúncio da Tua grandeza, do Teu poder. Nós queremos proclamar ao mundo as Tuas maravilhas, que o mundo veja que nós somos pequenos, mas o Senhor é grande, que nós somos fracos, mas o Senhor é forte, que nós somos pecadores, Pai, não queremos esconder isso, queremos confessar o nosso pecado, mas que eles vejam que o Senhor é santo, e que o Senhor perdoa e transforma. Sim, Pai, faz isso para a Tua glória, usa nossas vidas para o Teu louvor, usa os dízimos e ofertas que foram aqui depositados no Teu altar, Pai, recursos que são Teus, o Senhor nos deu e nós compartilhamos agora para a extensão do Teu reino. Usa cada vez mais e abençoa a fidelidade do Teu povo. Usa a vida dos aniversariantes também, Pai, todos eles que sejam animados, revigorados e fortalecidos pelo Senhor, que na Tua presença vivam para a Tua glória,
e usem não só o dinheiro, dízimos e ofertas, mas usem o tempo, a inteligência, os bens, toda a vida para o teu louvor. E assim, Pai, vamos anunciar ao mundo com palavras e com obras que tu nos fizeste bem. É isso, Pai, que nós queremos anunciar, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido, querida. Pode sentar-se. Bom dia na graça e na paz do Senhor. Amados, hoje eu convidei os meus irmãos para juntos louvarmos ao Senhor. Nós vamos entoar a Deus um cântico de adoração. E eu quero lhe dizer nesta hora, fique ligado no Senhor. Nós aqui não temos nada para oferecer, mas Jesus tem. Amém? Por isso, se você quiser fechar os seus olhos e fazer desta canção também a sua adoração, fique à vontade para isso. Porque o véu do templo se rasgou e hoje nós somos livres para adorar ao nosso Deus. Adoremos. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou em meu Senhor, eu sempre te adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Canta essa parte conosco, diga: pode adorar. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Vamos declarar: pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Irmãos, a palavra de Deus diz em João capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade vos libertará. Mais à frente, no versículo 36, João diz: o único agente que pode trazer a libertação é o Filho do Homem, Jesus Cristo. Jesus Cristo.
Jesus Cristo. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Eu posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar. Você pode fazer isso? Levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou livre. Levanta as suas mãos e diga isso. O Filho do Homem me libertou. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer estende as suas mãos pro céu e diga isso. Minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra você é livre, eu sou livre, livre eu sou. Pra te adorar, Deus, cante isso. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Se a sua igreja cantando, cante pra te adorar, pra te adorar. Convido a igreja mais uma vez a colocar-se de pé para nós lermos a palavra de Deus. Romanos, capítulo 4. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, porque nossas mãos estavam presas no pecado, mas o Senhor tirou toda a algema, o Senhor quebrou toda a prisão, e nós somos livres para vivermos a vida completa que Jesus Cristo conquistou para a igreja, para a humanidade naquela cruz. Nós podemos realmente levantar as nossas mãos que estavam um dia presas para te adorar, para proclamar o ano aceitável do Senhor, pois cremos pela fé no Filho de Deus, que somos livres. Aleluia, Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor juntos. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder, e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Aleluia, Senhor. Abraão experimentou esse Deus presente, provedor, escudo, Deus forte. E esse é o desejo, queridos, de Deus para cada um de nós, que nós venhamos experimentá-lo, vivenciar a fé real, prática com Ele, de modo a experimentar a sua provisão, o seu cuidado, a sua segurança, a cada dia da nossa vida. Isso nós vamos declarar com essa canção, que o nosso Deus, Ele é tudo isso para nós. Aleluia, Jesus.
Obrigado, Senhor, porque como Abraão creu e viveu pela fé, nós também, Senhor, temos o privilégio de viver a nossa vida baseada na fé, no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. A ti bendirei pra sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés sobre a rocha firmarei. Não me abalarei. Do Senhor direi, Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro em ti e do Senhor direi, Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Eu me alegro em ti e do Senhor direi, Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, todo tempo meu socorro vem de ti. Porque a Tua fidelidade não tem fim, ó Deus. O Teu amor é infinito. Por causa do Senhor, nós não temos o que temer.
por causa de quem Tu és. Aleluia, Jesus. Amém, queridos. Amém. Obrigado, queridos, pela presença de vocês aqui nesta manhã. Essa é uma oportunidade sempre muito especial, em que nós podemos adorar a Deus, oferecer a Deus as nossas canções, como família, como igreja. Quando a gente vive uma experiência assim, a gente fica pensando naquela palavra do salmista, no Salmo 122, quando ele diz: eu fiquei muito contente quando me convidaram para ir à casa do Senhor. E na verdade, essa deve ser o nosso sentimento, porque nós devemos cultuar ao Senhor na nossa vida particular, como família, mas também é muito importante que façamos isso como igreja. Vocês já ouviram uma palavra rapidinha do pastor Marcelo a respeito da carta do julgamento. Mas eu preciso complementar para dizer o seguinte: nós precisamos de pessoas para formar o teatro. Atores, atrizes. Quantos de vocês aqui já participaram de alguma edição da carta do julgamento? Levante sua mão. Bom, muita gente já participou, então vocês já sabem mais ou menos como funciona. É um teatro interativo em que as pessoas vão passando nas salas. Em cada sala tem um cenário, em cada sala tem uma representação. Normalmente, a casa do julgamento aqui em nossa igreja tem recebido mais de 3.000 pessoas. E uma grande parte dessas pessoas formada por nossos convidados, visitantes, pessoas da nossa comunidade. Então, nós precisamos da sua participação. Na dúvida, você procure Eunice, porque Eunice quer conversar com você. Eunice, por favor, fique em pé e chegue aí no corredor para todo mundo ver você. Essa é Eunice, ela é responsável pela nossa equipe da representação do teatro. Então, no final do culto, você pode falar com ela, e ela está marcando o encontro no domingo que vem, no horário das 20 horas, tá bom? Com todo mundo que vai participar. E ela estava falando comigo também que nós precisamos de guias, porque cada grupo que vai passando pelas salas do teatro tem uma pessoa que é guia, ela vai contando a história, e essa é uma atividade muito importante para o nosso teatro. Então, se você pode ajudar, você já tem ajudado como guia, se você pode ajudar, eu quero que você fale com Eunice. A data em que vai acontecer a carta do julgamento são os 2 primeiros finais de semana de julho. Então, para você ter ideia de quando isso vai acontecer, daqui a pouco a gente vai divulgar melhor isso. Então, fique atento. O pessoal que trabalha na coordenação, os coordenadores e líderes das equipes, tem uma reunião hoje às 20 horas. Se você é uma dessas pessoas, hoje às 20 horas, tem uma reunião para coordenadores, os coordenadores gerais e os líderes das equipes. Queridos, nós já temos orado nesta manhã sobre vários assuntos, mas eu creio que nós precisamos orar de maneira específica por alguns fatos que têm acontecido no contexto mundial ao longo dessa última semana. Vocês todos estão acompanhando, na segunda-feira aconteceu o tornado em Santa Catarina, que praticamente destruiu toda uma cidade. Muitas famílias estão desabrigadas, muita gente sofrendo as consequências daquele tornado. Na quarta-feira, tivemos a notícia, então, da erupção do vulcão no Chile. E, novamente, uma série de transtornos tem se criado em função dessa forma do vulcão começar a jogar as suas lavas de novo, quando ninguém absolutamente esperava que isso acontecesse. E no sábado, o terremoto, no Nepal. Hoje pela manhã, eu vi a informação de que já passa de 2.000 o número dos mortos. Então, são muitas famílias, é muita gente sofrendo,
com esses eventos, os 3 ligados, relacionados à natureza. Os 3. Então, quero convidar você para fechar os seus olhos por um instante e vamos orar em favor das famílias, em favor das pessoas, também em favor das autoridades que estão e precisam naturalmente agir nessas circunstâncias difíceis que as pessoas estão enfrentando. Então vamos orar por isso. Feche seus olhos, fale com o Senhor. Vamos pedir a Deus a sua misericórdia por tantas pessoas que estão passando esse momento difícil. Pai Celestial, a Tua palavra diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e também chorar com os que choram. E é por isso que nós levamos diante do Senhor nesse momento a nossa súplica, a nossa oração e a nossa intercessão por milhares de pessoas que ao longo desta semana foram assaltados, tomadas de surpresa por esses eventos que tem trazido transtorno, dor, sofrimento para muitas pessoas. Por isso, ó Deus, nós reconhecemos que o Senhor é Deus no céu, na terra, em todos os lugares. E nós cremos, ó Deus, que é no Senhor efetivamente que está o nosso refúgio. Por isso nós suplicamos, Deus, a Tua bênção, a Tua intervenção. Pedimos o conforto, pedimos o consolo. Pedimos a Tua provisão e pedimos também, ó Deus, que cada uma daquelas pessoas que agora mesmo estão desalojadas ou que estão chorando a morte de queridos que foram, que partiram, que elas experimentem, ó Deus, da parte do Senhor, o alívio para o seu sofrimento. E nós Te suplicamos também, Deus, que essas situações tragam um tempo muito precioso de reflexão a respeito da nossa vida neste mundo, o que ela de fato significa, e a importância, Deus, de que a nossa vida seja construída sobre uma base sólida, que é o Senhor Jesus. Ó Deus, nós pedimos também que o Senhor continue movendo o coração de pessoas ao redor do mundo, que podem e devem se envolver na ajuda desses necessitados. E nós mesmos, Deus, que estamos aqui, já estamos recebendo informações sobre formas, maneiras como nós podemos participar, como nós podemos ajudar aquelas pessoas numa hora tão difícil, tão complicada. Move, Deus, os nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, para que sejamos sensíveis a esse tempo, a esta hora de dificuldade para aquelas pessoas. Mas nós cremos, Deus, em Romanos 8, 28, onde a Tua palavra diz que o Senhor é aquele que pode fazer com que todas as coisas, mesmo as desagradáveis, contribuam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então nós oramos, ó Deus, pedindo que esta palavra se cumpra, que ela se realize na vida daquelas pessoas nesse momento. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Nós vamos abrir a palavra de Deus. Quero pedir para você tomar a sua Bíblia ou acessar aí no seu equipamento. Lá no Velho Testamento, livro de Números, capítulo 13, nós vamos fazer a leitura nesse texto, Números capítulo 13, começando no verso 25, a gente vai até o versículo 10 do capítulo 14. Quero pedir duas coisas a vocês. A primeira é, se tem uma pessoa aí perto de você que não tem Bíblia,
não tem acesso ao texto, eu vou pedir para que você compartilhe a sua Bíblia, compartilhe o texto de modo que todos aqueles aquela pessoa que está pertinho de você também possa ler. E o outro pedido é que depois, quando a gente terminar a leitura, que às vezes é bastante comum a gente fazer assim, não é? Termina a leitura, a gente fecha a Bíblia, bota no banco, mas é importante que você mantenha a sua Bíblia aberta, ou mantenha esse texto, porque nós cremos que Deus fala conosco pela palavra dEle, e essa é a palavra de Deus. O que um pregador faz é oferecer algum tipo de ajuda para que a gente possa entender melhor o texto. Mas na verdade, a revelação de Deus, ela vem a nós através do texto bíblico, através das palavras que o Espírito Santo deu aos autores para que eles escrevessem. Por isso é importante esse contato. Capítulo 13 de Números, começando no verso 25, diz assim: depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel, e contaram a eles e a todo o povo o que tinham visto, e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por estas frutas. Mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra, os heteus, os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo, na beira do rio Jordão. Aí, o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Calebe os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com ele, com Calebe, disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim, espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos. E para eles, também parecíamos gafanhotos. Então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para esta terra? Nós vamos ser mortos na guerra e nossas mulheres e nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. E diziam uns aos outros: vamos escolher outro líder e voltarmos para o Egito. Então Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão diante de todo o povo. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dois dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e disseram ao povo: a terra que fomos espiar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente.
e derrotou os deuses que os protegiam, portanto, não tenham medo. Apesar disso, o povo ameaçou matá-los a pedradas, mas de repente, todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda sagrada. Amém. Quero que você leia comigo o versículo 30 do capítulo 13. Vamos ler na projeção aqui na frente. Vamos ler? Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Caleb os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Há exatamente 2 anos, aquele povo havia saído da escravidão, onde vivera por mais de 400 anos no Egito. Agora, depois de 2 anos andando pelo deserto, depois de testemunharem todos os sinais, os milagres, e toda aquela maneira dramática como Deus providenciou a saída daquelas pessoas lá do Egito, eles chegam ao portão da terra que tinha sido prometida por Deus para aquela nação. Esse é um momento extremamente importante, porque aquelas pessoas, porque aquele povo estava chegando no momento de alcançar a vitória, estava chegando na hora de receber aquilo que Deus havia prometido mais de 400 anos atrás. Então, Moisés, pela orientação de Deus, conforme você vê no início do capítulo 13, ele mandou que 12 líderes fossem conhecer a terra, fazer uma investigação, verificar as condições daquela terra. E Moisés disse: vocês vão observar se a terra é boa, se ela é fértil, vão verificar se as cidades são grandes, se elas têm muralhas, se são muradas. Vão observar o povo, se há muita gente, se essas pessoas são fortes ou não, soldados valentes ou não. De fato, queridos, o propósito de Deus, ao dizer para Moisés que mandasse aqueles espias, era o de fortalecer a fé daquele povo, de encorajá-los para a conquista, porque andando pelo deserto com muitas dificuldades, já por 2 anos, aquele era o momento de começar um novo tipo de ação. Agora era a ação de conquistar as cidades, de conquistar aquele território. E então, os espias sendo líderes do povo, eles são enviados para cumprir essa tarefa. Esperava-se que quando eles chegassem de volta, numa grande reunião de toda aquela congregação, eles dessem um depoimento a respeito daquela terra, encorajando e motivando o povo a avançar, a entrar na terra que Deus havia prometido. O texto diz para nós que depois de 40 dias, quando eles voltam, então eles apresentam o seu relatório. E você pode ver aí no texto. Eles começam dizendo assim: a terra é boa e rica. Aí eles trouxeram aquelas frutas para mostrar como exemplo. Só que há um porém, a colocação deles. Ali tem cidades grandes, observe que é isso que eles falaram. Elas são cercadas de muralhas, a ideia é que elas tinham fortalezas. As pessoas, os povos são fortes. E ele diz, inclusive há gigantes no meio das pessoas
ali. Quando eles dão essa palavra, queridos, você pode perceber que se estabelece uma clara divisão no meio dos espias, naquele momento. Você percebe que 10 tomaram uma posição e 2 tomaram outra posição. Os 10, o texto fala que esses 10, eles começaram a falar para as pessoas assim: eles são mais fortes do que nós. Nós não podemos vencê-los. É como se eles dissessem: a terra é maravilhosa, mas não é para o nosso bico. Nós não podemos. Nós não temos condições. E é muito interessante quando eles falam sobre os gigantes. Eles falam, bem, lá tem os gigantes, e diante deles nós nos sentimos como gafanhotos. E a gente tinha a impressão que era exatamente assim que eles estavam vendo a gente. Com base nessas palavras, o povo começa então um movimento no sentido de desistir. Desistir. Tudo bem, aquela saída lá do Egito, com todas aquelas pragas, a travessia do Mar Vermelho e tudo mais, tudo que aconteceu ao longo daqueles anos no deserto. Mas agora eles dizem: nós queremos voltar para o Egito. Nós vamos voltar para o Egito. E eles ameaçaram de levantar um outro líder que os conduzisse de volta para o Egito. Essa era a posição do povo, influenciado por aqueles 10. Mas como a gente percebeu na leitura do versículo 30, depois daquela palavra tão negativa, o Caleb pede silêncio às pessoas, e você observou as palavras de Caleb. Nós vamos atacar agora, nós vamos conquistar a terra deles. Nós podemos fazer isso, nós vamos conquistar a terra. Está aí no versículo de número 30. Quando a gente chega no versículo 9 do capítulo 14, agora tem a presença do Josué. Os dois estão expressando o sentimento e o pensamento deles. E a palavra deles é essa: o Senhor está conosco, Deus está conosco, Deus está com a gente, por isso nós os venceremos. Aí você tem uma diferença muito nítida entre os derrotados e os conquistadores. Isso está muito claro aqui no texto. Amados, esse momento era crucial na história do povo. Por causa da incredulidade, da falta de fé que as pessoas mostraram, nesse momento decisivo, porque eles já estavam ali, estavam na porta do território que Deus havia prometido para eles. Por causa da incredulidade, da falta de fé, foram mais 38 anos andando pelo deserto. A atitude daquelas pessoas retardou o cumprimento da promessa de Deus para aquela gente. E muito mais do que isso, aquela geração, a geração dos soldados, a geração que naquele momento é a que de fato tomaria a frente na conquista, toda ela passou. Quando a gente lê um relato, uma repetição desse relato no livro de Deuteronômio, no capítulo 1, o texto lá diz claramente o seguinte: vocês, ou eles, os antepassados de vocês, não confiaram no Senhor. Deuteronômio capítulo 1, verso 32 diz isso. Por isso, a consequência foi
nenhuma pessoa com 20 anos ou mais vai entrar na terra. Daí a necessidade de todos esses anos 38. Porque uma nova geração é que acabou conquistando aquela terra, a geração seguinte. Só Josué e Calebe, duas pessoas representando aquela geração anterior, só eles entraram na terra. Capítulo 14 aqui, diante de nós, no versículo 29, no versículo 30, fala sobre isso. Foram praticamente 4 décadas a mais no deserto. Se você imaginar que eles tinham andado por 2 anos, imagina como isso foi agora multiplicado. Mas chega o tempo, chega a época de entrar na terra depois de todos esses anos. E quem estava lá para tomar posse da terra? Josué e Calebe. Você nunca mais ouve falar o nome de qualquer um dos outros 10 líderes. Nunca mais. Mas Josué e Calebe vão fazer parte da história dessa conquista. Eles são os conquistadores. Eu estava pensando, queridos, ao reler esse texto, como nós temos que aprender com esses 2 homens nessa história. Porque, de fato, em muitos sentidos, a nossa vida aqui na terra é como uma jornada no deserto. Mas nós estamos nessa jornada no deserto, onde há problemas, dificuldades, desafios, obstáculos, lutas enormes. Mas nós estamos aqui com base numa promessa, exatamente como acontecia com o povo de Israel. Nós somos o tempo todo, ao longo dessa trajetória, desafiados a obstáculos, problemas, dificuldades. Isso é verdade para todo mundo. Mas a grande questão é qual a nossa postura. Como é que nós nos posicionamos diante dos desafios? E eu falo isso aqui, queridos, a respeito de desafio de um modo geral. Pensando na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na vida da sua família, na vida da sua igreja, da nossa igreja também. Quantas vezes a nossa postura tem sido semelhante à postura daqueles 10? Diante dos obstáculos, a nossa posição é: não, nós não podemos. Seria lindo, seria maravilhoso, isso seria uma bênção enorme, mas nós não podemos. Não está no nosso alcance fazer isso. Quantas vezes somos tomados pela incredulidade, pelo medo, pela dúvida, e achamos que a melhor coisa que podemos fazer é recuar, às vezes muito perto da vitória. E então nós desistimos. Mas o desafio da palavra de Deus para mim, para você hoje, é que a nossa postura deve ser a postura de conquistadores. Porque nós temos um rei vitorioso. Que a Bíblia diz que o Senhor Jesus triunfou sobre todos os inimigos, sobre todos os obstáculos. E ele recebeu a aprovação plena de Deus. E por isso, conforme o texto de Filipenses capítulo 2, Jesus ocupa hoje o lugar que ele ocupa ao lado do Pai. Porque Jesus é o maior conquistador de toda a história. E o plano e o projeto que ele tem para mim e para você é que nós sejamos também conquistadores. É que nós sejamos também vitoriosos em todas as áreas da nossa vida. É isso que ele quer para nós. Então, a gente olha para esse texto e aqui tem algumas características. Quando a gente percebe bem o enredo aqui, como as coisas acontecem,
algumas características dos conquistadores. Tem algumas, de fato, eu vou mencionar apenas duas. Farei isso rapidamente. Primeiramente, conquistadores enxergam aquilo que está além das suas possibilidades. Dá uma olhadinha nesse texto aí. Ele está projetado ou na sua Bíblia, como você preferir. Olhando essa narrativa, você percebe que todos aqueles espiões, ou seja, falando sobre os 12, eles estavam em acordo a respeito de uma coisa. A terra é boa e rica. A terra é muito boa. Eles haviam estado lá. Por 40 dias, eles andaram por lá. E os escritores dizem que eles devem ter andado num raio mínimo de 400 metros. E vocês sabem que o território de fato não é tão grande. Então, eles tinham uma percepção muito clara, muito nítida do que havia naquela terra. Então, todos eles diziam, a terra é boa e rica. E eles trouxeram, como diz o texto, cortaram um galho de uma parreira de uvas e trouxeram aquelas frutas para mostrar como a terra era fértil. Além disso, trouxeram ou levaram também romãs e figos. Pessoas que têm feito umas continhas têm chegado à conclusão de que essa ocasião era o início da colheita das uvas naquela região. Por isso, claro, eles levaram o melhor da terra para mostrar ao povo quando chegaram ou quando chegassem de volta. A percepção que eles tiveram daquela terra, lembre-se, depois de 2 anos no deserto, é de que tudo que faltava para eles sobrava naquela terra. Esse era o sentimento quanto à terra em si. Mas aqueles 10 colocam uma séria dificuldade. Eles, de fato, dramatizam a situação. Eles chegam a falar algumas coisas que não eram exatamente verdade. Mas eles tinham a necessidade de convencer o povo de que, conquanto a terra fosse muito boa, era uma impossibilidade para eles. E aí eles vão dizendo, os moradores são muito fortes. Os muros da cidade são intransponíveis. E lá estão os descendentes de gigantes. E você percebe no texto como eles conseguiram rapidamente criar um sentimento de derrota naquele povo. O texto do capítulo 14 começa dizendo isso. Naquela noite o povo todo gritou e chorou. E eles começaram então a murmurar contra Moisés e contra Arão. Mas você perceba, por favor, a diferença na atitude dos outros dois. No versículo 30 que eu mencionei, o Caleb está tentando dizer, gente, nós podemos conquistar. Nós podemos sim, nós podemos. E os outros diziam, nós não podemos, eles são mais fortes do que nós. Aí a gente fica perguntando, por que o Caleb tinha esse otimismo, uma ilha de otimismo no oceano de negatividade? Aí algumas coisas são importantes para nós. Com toda certeza, o Caleb conhecia a promessa que Deus tinha feito para Abraão em Gênesis capítulo 12, verso 7. Quando Deus chamou Abraão da terra onde ele vivia e mandou que Abraão fosse para Canaã, Abraão veio lá do Iraque, ou seja, veio lá de Ur. Deus disse para Abraão uma coisa, quando Abraão chegou naquela terra, Deus disse a Abraão, eu darei a você, aos seus descendentes, toda essa terra.
Quantos anos antes, queridos, Deus tinha falado isso? Mas depois, Deus voltou para Isaque, o filho de Abraão, e disse a mesma coisa. Disse: eu darei aos seus descendentes toda essa terra. Um pouquinho mais tarde, Deus falou a mesma coisa para Jacó, que veio a ser o pai dos patriarcas e que gerou a nação de Israel. Deus disse: eu darei essa terra aos descendentes de vocês. Falou para Abraão, reiterou para Isaque e para Jacó. E se você observa o capítulo 13, quando Deus falou com o Moisés para mandar os espias, o verso 2, mande alguns homens para espiar a terra de Canaã. Gente, o que está escrito aí depois? A terra que eu, capítulo 13, verso 2 de Números. A terra que eu vou dar. A terra que eu vou dar. Isso tem alguma coisa a ver com possibilidades humanas? Isso tem alguma coisa a ver com o potencial do exército, poderio militar de Israel naquela época? Deus simplesmente está dizendo: Moisés, essa é a terra que eu prometi a Abraão, que daria aos descendentes dele. Aqui estão os descendentes de Abraão, lá estavam eles. 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças. Agora eles estavam ali. Haviam chegado, depois de tantos anos, haviam chegado no lugar que Deus tinha planejado para eles. O sonho de Deus para eles estava ali, mas nessa hora, eles começam a olhar para as possibilidades deles, para as possibilidades humanas, e o resultado e a conclusão é: nós não podemos. E eles não estavam errados. A questão é que eles estavam enganados quanto às possibilidades, porque seriam as de Deus e não as possibilidades deles. Essa é a chave. Quando chega lá nos versos 8 e 9 do capítulo 14, a convicção que eles mostram é exatamente essa. Exatamente essa. A palavra deles foi: se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela, Ele nos dará aquela terra. E ele termina o verso 9 dizendo: o Senhor está com a gente. O Senhor está com a gente. Querido irmão, minha irmã, em nome de Jesus, pare de olhar para as suas possibilidades. Que as suas possibilidades podem fazer muita diferença do ponto de vista humano, mas do ponto de vista de Deus. O que faz diferença é o que Deus pode fazer. É o que Deus é capaz de fazer. E esse povo estava aqui debaixo de uma promessa. Não era alguma coisa inconsequente que um dia alguém andando, olhando para o céu, disse: quem sabe seria legal que a gente andasse um pouco pelo deserto, e então a gente invadisse aqueles territórios. Não, senhores, não foi isso. O povo estava aqui porque Deus dirigiu esse povo para chegar nesse lugar. Foi Deus quem tirou esse povo do Egito. Foi Deus quem levou esse povo, abriu o mar vermelho, sustentou, amparou. Nenhuma possibilidade humana. Mas agora, tantos deles estão olhando para essas possibilidades humanas e dizendo: nós não podemos. Para onde você está olhando? Eu imagino que você, como eu também, tantas vezes, nós vivemos crises. Porque a gente começa a olhar para sonhos, projetos, e mesmo para a promessa de Deus. E a gente olha para a gente e diz: mas eu?
Eu? Não, eu não posso. Eu não posso, isso não é para mim, é bom demais, é grande demais. Mas eu não tenho condições, isso não está nas minhas possibilidades. Queridos, conquistadores não pensam assim. Conquistadores, eles colocam o olho lá na terra e diz: nós podemos, porque Deus está conosco. Nós estamos aqui debaixo do mandado de Deus, o Deus que nos trouxe até aqui, o Deus que nos sustentou nesse deserto. Esse é o Deus que vai nos dar a vitória. O pensamento de Josué e Caleb era exatamente esse. Por isso Deus deu a eles essa honraria. Quando você chega lá no livro de Josué e começa a ler sobre a conquista, é claro que você pode perceber o sentimento que havia no coração dos conquistadores. Eles haviam estado lá, junto com os outros 10, espiando a terra. E agora eles entram para tomar posse. Mas um fato que eu quero mencionar então: conquistadores não desistem diante das dificuldades. Sim. Porque falando assim como eu estou falando, alguns podem pensar: pastor, quer dizer então que quando nós olhamos para as possibilidades de Deus, olhamos para além das possibilidades humanas, vai ser tudo de mão beijada. Tranquilo, sombra e água fresca, e então tudo vai acontecer. Você sabe que não é bem assim. Algumas questões que aqueles espias, os 10, falaram, elas eram absolutamente verdade. Quando disseram que a terra era boa e rica, todos estavam em acordo. Quando eles reconheceram que ela era habitada por povos guerreiros, eles estavam em acordo, claro, sem dúvida nenhuma. Na verdade, embora naquele tempo não houvesse a comunicação como se tem modernamente, mas as informações andavam. Então, a gente sabe que quando Israel estava chegando perto daqueles povos, eles estavam tremendo de medo. E evidentemente, pelo menos por 2 anos, que Israel tinha saído do Egito, indo para aquele lado, pelo menos por 2 anos, eles estavam se preparando para enfrentar o invasor. Então, você imagina que os espiões chegaram lá e encontraram o quê? Eles estavam imaginando que o povo ia chegar ali. E eles precisavam defender o seu pedaço de chão, defender o seu território. Então, os povos ali estavam preparados para repelir os invasores. Havia grandes cidades com fortes muralhas? Sim. Havia homens valentes? Certamente. Havia alguns gigantes, raça de gigantes naquele território? Sim. Eles teriam dificuldades. Eles teriam obstáculos que precisariam ser superados. E quando a gente lê a história da conquista propriamente, a gente percebe que foi cidade por cidade, começando por Jericó. Lembra da história lá de Jericó, capítulo 6, lá do livro de Josué? O Josué e o Caleb estavam conscientes disso. Se você ler o texto com atenção, você vai perceber que em nenhum momento eles tentam enganar o povo. Em nenhum momento eles tentam dizer o seguinte: olha, que nada, não tem dificuldade não tem dificuldade, não tem problema nenhum. Eles não falaram isso. Não disseram. O que eles disseram é o seguinte: nós podemos. Mas a razão principal porque aqueles 10 levaram o povo a essa postura de voltar para o Egito tinha a ver com as dificuldades. O Josué e o Caleb, eles enfrentaram aquela revolta e você vê no texto que por pouco eles não foram apedrejados, porque as pessoas começaram a dizer: melhor a gente voltar para o Egito.
Vamos levantar alguém que nos lidere. Às vezes é assim que a gente pensa, não é? Bem, seria bom demais isso. Mas isso é um sonho inacessível para nós. Então, vem aquela tentação para recuar, para voltar atrás. Quando se considera os obstáculos que precisarão ser transpostos, vencidos, aí nós somos tentados a assumir essa postura. Mas sabe o que dominava os dois conquistadores naquele momento? Como disse, eles haviam ido lá, tinham pisado aquele chão, eles conheciam a beleza daquele território, a riqueza. A compreensão deles era a seguinte: nós nunca estivemos tão perto de realizar o sonho das nossas vidas. E eles realizaram. Depois de quase 40 anos, esses conquistadores entraram triunfalmente naquele território. E começou a conquista, e a gente chega no final do livro de Josué, e a gente vai observar então todas as coisas que Deus fez, dando vitória após vitória, algumas derrotas também. A cidade de Ai, por exemplo, o povo foi derrotado, porque havia pecado no meio do povo, e por isso não prosperou aquela batalha. Mas quando a gente pensa no geral, toda aquela terra que Deus tinha prometido, ela foi conquistada pela outra geração, a geração que tinha menos de 20 anos, nesse contexto do portão da terra. Queridos, eu estava essa semana relendo um pouco da história de Martin Lloyd Jones, aliás, de Martin Luther King. Martin Lloyd Jones foi um pregador muito conhecido no século passado. Luther King, a história dele é conhecida no mundo todo. Esse homem tinha aquele ideal, aquele sonho de acabar com a segregação racial nos Estados Unidos. Quantas dificuldades quando você lê a história. Quantos momentos aquele homem não apenas teve a vontade, mas ele foi fortemente instado por pessoas dizendo: desiste disso, você não precisa disso. Mas ele tinha um ideal, como ele mesmo disse: eu tenho um sonho. E ele foi até o final. Ele acabou dando a própria vida, mas a causa que ele defendia foi vitoriosa. Quantas vezes, querido, você está tão perto de conseguir alguma coisa, que você sabe que plano de Deus para você, Deus já mostrou isso está de acordo com a palavra de Deus. Mas quando você começa a olhar para as dificuldades, para os obstáculos, vem essa vontade de desistir. E quantas vezes nós desistimos, recuamos, voltamos atrás. E quando isso acontece, nós perdemos o melhor de Deus. Ver o total cumprimento da sua palavra, da sua promessa, foi o que viram esses dois conquistadores. Eles não desistiram. Eles eram realistas. Eles em nenhum momento disseram ou entenderam que não haveria dificuldades. Mas a compreensão deles é de que valia a pena. Valia a pena. E por isso, eles não tiveram nenhum receio, nenhum medo de ser uma nota completamente dissonante. Porque 10 dos líderes do povo estavam dizendo: nós não podemos. E eles dois tomaram uma posição exatamente oposta. Nós podemos. Nós podemos. Porque o Senhor está conosco e é em nome dEle que nós estamos aqui.
Então, as duas características, muda para nós aí, Vinícius, dos conquistadores, eles estão olhando além das suas possibilidades meramente humanas, estão olhando as possibilidades de Deus, e eles permanecem, não desistem. Quem sabe, querido, nesta manhã você está aqui, de alguma forma você está vivendo um momento parecido com aquele. Você está seguro de uma direção, de um alvo, de um sonho. Mas você tem olhado para você mesmo, para as suas possibilidades. E quando você olha para as suas possibilidades, a sua conclusão é simplesmente de que você não pode. Porque a nossa alma, tantas vezes, é assim que ela fala conosco. Mas então, quando nós olhamos para as possibilidades daquele que pode todas as coisas, a nossa postura, a nossa atitude é diferente. E é exatamente por causa dessa compreensão, dessa visão focada naquele que pode todas as coisas, é que nós não desistimos. É que nós permanecemos. E Deus vai honrar isso na sua vida. Porque Deus faz. Deus fez naquela época. E Deus continua fazendo. Vamos ficar em pé. E vamos cantar uma melodia antes da gente orar ao Senhor. Terminando esse culto. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e o seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados, das prisões, faz a estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível,
fazer um pedido a você. Se você, nesse momento na sua vida, você está enfrentando uma realidade parecida com aquela, você sente que você está no portão da terra prometida por Deus para você. Alguma coisa que você está buscando, alguma coisa que você está bastante seguro de que Deus tem prometido para você, conforme a palavra de Deus. Mas você tem tido vontade de desanimar mesmo, voltar atrás, chutar o balde. Eu quero desafiar você agora a colocar os seus olhos no Senhor. Dizer: Deus, eu quero ser como Josué e Caleb. Eu quero ver além das possibilidades. Mesmo que todas as circunstâncias digam a você que humanamente é uma impossibilidade. Talvez você já está cansado, como aquele povo, de andar pelo deserto. Mas nesta manhã você está dizendo: Deus, eu creio no Senhor. Eu creio. E eu quero ser um conquistador. Eu quero me alinhar com aqueles 2 e não com os outros 10. Então eu vou pedir você para levantar uma das suas mãos, se isto é verdade para você. Deus está olhando para você e Ele sabe o que você está enfrentando, o momento que você está vivendo. Eu quero orar com você agora. Pai querido, nós chegamos diante do Senhor através do nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Aquele que venceu todos os inimigos, aquele que é vencedor, aquele que é o conquistador. Nós te bendizemos, Deus, porque Jesus abriu essa porta para nós. E a tua palavra diz que por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz, nós podemos chegar diante do trono do Senhor para encontrar graça. E é por isso que nós estamos orando, Deus, agora com o teu povo. Nós reconhecemos, Deus, que a tua palavra está diante de nós. Reconhecemos que esse texto foi preservado pela tua providência para nos abençoar nesse tempo em que vivemos. E agora, Senhor, nós te pedimos, por favor, confirma essa palavra no coração de cada um de nós. Não permita, Deus, que essa palavra se perca, mas que ela produza resultados. E agora, Deus, nós te pedimos, por favor, nós queremos ser como Josué e Caleb. Nós queremos ser soldados valentes no exército do Senhor. Nós queremos ser ousados. Nós queremos ser corajosos. Nós queremos ser conquistadores. Por isso, ó Deus, direciona os nossos olhares para o Senhor. Tira, Deus, os nossos olhos da mera possibilidade humana, porque nós não podemos, nós não somos capazes, mas nós cremos que o Senhor é o Deus da vitória. O Senhor é o Deus que cumpre aquilo que tem prometido. O Senhor é o Deus que honra a palavra que o Senhor proferiu. Então, Deus, direciona os nossos olhares. Nós queremos olhar para aquele que pode todas as coisas, para o Senhor. Mas, Deus, no que pese esse olhar, tantas vezes a gente, diante dos obstáculos que são reais, são concretos, Deus, a gente se sente cansado, desanimado tantas vezes, dá vontade de voltar atrás, dizer: não, isso não vai acontecer, isso é melhor eu desistir. Deus, por favor, tira de nós esse espírito, tira de nós essa atitude, Deus. Essa não é a atitude que provém do Senhor. Nós queremos ir até o fim, nós queremos ir até o final, porque nós queremos ver a vitória do Senhor, porque nós queremos experimentar o cumprimento das promessas do Senhor. Não nos deixe perder a tua bênção, Senhor, recuando, desanimando, desistindo. Mas para isso, Deus, nos dê a fortaleza do Senhor. Nos anima, Deus. Refaz a nossa coragem, nosso ânimo, nosso vigor. E permita, ó Deus, que a gente continue até o momento de ver a revelação da glória do Senhor. Faz isso, Deus, e nós daremos a Ti sempre todo louvor, toda honra, toda glória.
E nós confessaremos que foi o Senhor quem fez, foi o Senhor quem realizou, foi o Senhor quem operou. Em nome de Jesus, bendito o nome de Jesus. Amém, Pai, amém. Graças a Deus. Deixa eu dar uma palavrinha para você, só porque alguns podem ter se esquecido. A gente tem um almoço especialíssimo hoje aqui no térreo do prédio, tá bem? Um cardápio variado, coisa feita por chefe de cozinha. Você não vai se arrepender se almoçar com a gente, tá bem? Aqui atrás, você vai mas eu não comprei meu ingresso, mas há ingressos para vender. Há vagas, você pode chegar ali e participar do almoço.